Boa tarde, amigos. A voz está meio avariada, mas a gente está aqui com pouca munição e atirando para debater a dupla Grenal. E tem muitos assuntos que a gente vai debater aqui na TV Bandeirantes, na live do YouTube e na Rádio Bandeirantes. Obrigado a todos vocês que nos acompanham no dial 94.9 da Rádio Bandeirantes. Enquete interativa no ar, na live do YouTube, ali na aba Comunidades. O Grêmio acerta em não priorizar uma competição neste momento. Renato teve coragem, ousou e colocou os titulares no sábado contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Sim, porque as duas competições são importantes. Não precisa escolher uma para ganhar, a gente já debate. O meu elogio ao Renato não é pela questão tática, que ele mostra progressos a cada momento. Contra alguns cornetinhas, aqui mesmo da aldeia do programa, que dizem, não, o Renato não é autoral. Não, o Renato ganhou a Copa do Brasil, a Libertadores, porque pegou tudo mastigadinho do Roger Machado. Bobagem. Nem o Renato dá bola mais para isso. O meu elogio ao Renato, neste final de semana, é pela sua coragem. O Renato teve uma coragem surpreendente, porque o Grêmio tem amanhã um jogo decisivo, mata-mata, a chance de recuperação é mínima, uma derrapada. E o Grêmio pode se inviabilizar na Copa do Brasil, ainda que seja favoritaço, tem mais time, é mais organizado, é mais clube e tem mais preparo físico. Isso ficou escancarado no jogo de sábado. O Renato não quis saber, colocou força máxima. Ah, mas o Luiz Soares tem a questão do joelho. Foi pro jogo e ficou em campo para ajudar o Grêmio enquanto pôde. Portanto, César, o meu elogio ao Renato é pela ousadia e pela coragem de colocar força máxima quando se imaginava que ele pudesse preservar o time principal. E eu acho, Meneghetti, importantíssimo aqui esse reparo que nós estamos fazendo a Renato e a forma como tudo está andando em relação às coisas do Grêmio. Renato recebeu, Meneghetti, perdoe aqui o tempo que eu vou utilizar para falar, mas é preciso falar. Renato é a maior figura do esporte gaúcho em todos os tempos. E Renato tinha alguns carimbos que mereciam sim críticas. Por exemplo, Renato em determinado momento poupava jogadores, priorizava situações, jogava muito mais em cima de cascudos do que meninos. E essas críticas foram corretas à condução do seu trabalho nas tantas passagens que Renato esteve aqui no Grêmio. Pois Renato termina com os carimbos e com as críticas. E eu pego esse jogo como um jogo pontual para isso. Renato coloca todos os titulares porque entende que o Grêmio não tem prioridade, a prioridade é o próximo jogo. Algo que muitas vezes foi objeto de críticas a ele. E o gol do Grêmio, o gol da vitória do Grêmio, o gol da coragem do Grêmio, feito aos 50 minutos, merecia antes, mas fez aos 50, começa com Ferreira, oriundo das categorias de base. Passa por Bitelo, oriundo das categorias de base. E termina com um zagueiro chamado Gustavo Martins, que tem 20 anos, 21, né, JB? O JB que sabe a idade das pessoas. 21, que é oriundo das categorias de base, e esse desde criança aqui jogando no Grêmio. Ou seja, o gol das categorias de base, por incentivo de Renato. Gustavo Martins é uma aposta de Renato Portaluppi. Então, que se faça justiça. Muito se criticou o Renato aqui pelos fatos que eu citei. A partir de hoje, acabaram as críticas. Agora, a única crítica que cabe ao Renato também não conseguimos fazer atualmente, porque ele nem no Rio de Janeiro tem ido. Então, quando ele ia no Rio, ainda tinha essa crítica. Agora não tem nenhuma, Meneghetti. Tá tudo muito bem no Grêmio, amanhã nós vamos ganhar, tá tudo certo. Só não vou deixar passar batido quando tu diz que o Renato é a maior figura do futebol gaúcho, esporte gaúcho, de todos os tempos. Calma, debreia, dá uma debreada aí, porque há outros grandes... Exatamente. Tem o Ronaldinho. Tem outras grandes figuras aí, tá bem? O Renato é uma das maiores figuras, tá? Aí fica bem. Então não vem também tão assim eufórico. Não vem num salto também desse tamanho aí que o risco é de queda. Meneghetti, eu sei que o teu discurso foi para atingir o Ribeiro. Não, meu discurso foi para enaltecer o Renato. Não, o teu discurso foi para... É que o Ribeiro disse... Não, que tem também, uma parte do... e tu também, né? Porque tu e o César não queriam o Renato renovando com o Grêmio. Vamos falar as verdades da bola. Tu sabes... Tu e o César não queriam o Renato renovando. Tu é crítico do Renato e o Ribeiro também. Então vamos... Tu sabes qual é a nossa grande diferença, Leonardo? Não, sei que são várias. Quase tudo nós somos diferentes, quase tudo. Pois é.
As pessoas... A tua idade eu tenho de profissão em mais 5 anos. Olha o carteira! Carteira. Essa é maior que a da SEG. Mas eu gostaria... Essa é uma coisa. Eu não conquisto coisa por contas bancárias, por carteiraço e tal. Eu conquisto pelo talento. E já conquistei muito pelo talento e já perdi muito por falta de talento também. Não tem problema. Mas uma das grandes, só para fechar a frase. Eu só gostaria o seguinte, a fase do Grêmio é boa. Nós não queremos falar da opinião do Ribeiro, nós queremos saber a tua opinião. O Baldasso fica rindo lá em Natal. Cara, o Baldasso em Natal ainda? Tá em Natal, velho. O que o Baldasso não volta de Natal? Mas nós queremos saber a tua opinião. Com o futebol que o Inter tá jogando e com a bola que o Grêmio tá jogando, ele foi se esconder em Natal. Então aproveita e dá a tua opinião sobre o bom momento do Grêmio. Eu adoro isso. A nossa grande diferença, tem uma grande diferença, Tem outras é pequenas. que eu vim aqui e reconheci, dizendo assim, olha só, eu não queria que o Renato permanecesse e eu estava errado. Eu não posso reconhecer, né? Mas eu não Eu posso estava reconhecer isso, errado. eu queria o Renato. Eu né? estava errado. Eu não tenho problema nenhum. Jornalista erra e acerta. A única diferença é que os nossos erros são filmados e as pessoas depois pegam e colocam. Eu tenho acertado mais do que errado ultimamente, quero te dizer isso. Eu tenho acertado bastante. Obviamente que esses dias... Eu só erro, graças a Deus. Imagina que chato se eu acertasse. Esses dias o Mário Godoy, que é um parceiraço da Pachola, pegou e disse... Erramos, né? Ele errou e tal, mas aconteceu. Ele disse que o Soares já tinha tirado os pertences do CT. Lá foi a informação que ele recebeu. Eu disse, cara, todo mundo erra e acerta, só que a diferença é que o nosso erro é filmado. E aí as pessoas aleatórias, sem noção, começaram a colocar, mas se eu erro, alguém pode ir pra cadeia. Se eu erro, eu posso matar alguém. Sim, dizer que o cara tirou a chuteira e a caneleira do armário não vai matar ninguém, né, cabeção? Mas, enfim, erros desse nível. Eu errei quando achei que o Renato não ia conseguir permanecer. Só que o Renato comprova uma das frases da minha vida, que é o seguinte: se tu não olhares para ti há 5 anos atrás e não te achares um babaca, é porque tu ainda continua sendo um babaca. Então, isso prova o seguinte: o Renato evoluiu. O Renato, aquele que eu via treino, eu vi muito treino do Renato, que me dava assim, sabe, depois de ter visto vários bons treinadores, o Renato parecia um professor de educação física soltando a bola para os caras e não treinava o time. E isso aconteceu muitas vezes. Mas o Renato evoluiu. Ele tem um time bem treinado em campo. A gente não pode esconder que o time do Renato é bem treinado. O Renato hoje jogou com 3 zagueiros, já jogou com 3 meias, já jogou com pontas e o time dá certo. O Renato evolui quando ele não vai para... Esse ano deu uma escorregadinha lá contra o Bragantino, estávamos bravos, mas ele evolui quando ele não entra na polêmica do vice de futebol com o presidente. O Renato, esse ano, é o cara... Talvez é o melhor. A gente vai começar a discutir que esse seja o melhor trabalho dele até então, mais maduro. O Renato evoluiu, o JB evoluiu, eu quero saber se o Ribeiro Neto evoluiu. Não, tu sabe o seguinte, que bom que todos vocês, no resumo da ópera, concordam comigo. E eu fico muito feliz com isso. Não, eu não disse que o Grêmio vai ser rebaixado. E eu não disse, como tu, que não queria o Renato renovando com o Grêmio. Mas então, tu sabe, não concordo contigo em nada. É que tu sabe melhor que eu, Meneghetti, e tu utiliza isso todos os dias, que futebol é momento. E as nossas opiniões. Por exemplo, quando eu falei que o Grêmio iria ser rebaixado, o próprio Renato concordava comigo, né? Porque o Renato chegou... o Renato concorda, ele disse isso no ar. Não, ele disse outra coisa. Ele prometeu para a torcida do Grêmio que não seria campeão. O que tem a ver com o rebaixamento isso aí, Ribeiro? Não posso gritar contigo hoje. Eu sei, eu vou me aproveitar disso. De dizer que o time vai andar de mãos dadas com a parte de baixo da tabela. O Meneghetti é um cara incrível. Só um pouquinho, o Meneghetti é um cara incrível. Ele começa, desculpa, Ribeiro, antes do programa aqui, ele fez uma reuniãozinha. Pessoal, olha só, não tô legal da voz, tô mal e tal. Ó, eu vou falar pouco e vocês toquem o programa. Só ele fala. Posso te dizer, acertamos a primeira frase. Agora tu foi bem. O que quer dizer, Meneghetti, é que eu analisei o Grêmio naquele momento e o Renato analisou o Grêmio naquele momento. São análises diferentes, mas foram momentâneas. Então não dá para me cobrar isso aí, tá? Outra coisa que eu quero dizer para vocês... Eu cobro o que eu quero, né? Não sei, eu cobro e tu te mas defende. eu não estou falando só para ti, eu estou falando para milhares de pessoas. Essa tua opinião tu vai ver até o final do Campeonato Brasileiro deste ano. Também, não tem problema nenhum. O Grêmio vai estar disputando o título e o rebaixamento. O meu lombo aqui é grande. Eu sei como é que eu sou tratado aqui no programa. Assim, ó, uma vez eu pedi Helder Granja na seleção brasileira. E Ramiro também. E até hoje eu escuto. O Ramiro também. Até hoje eu escuto. Faz parte. Não tem problema. O Helder Granja foi melhor do que o Pedro Henrique. E eu disse aqui... Pedro Henrique eu ainda quero, calma. Que esse talvez fosse o trabalho mais importante da carreira do Renato. Porque ele seria obrigado agora a remontar um time.
começar do zero, que os últimos trabalhos dele não eram assim. E eu vou dizer, eu estou surpreso positivamente, eu acho que ele está fazendo um excelente trabalho, então não tem nenhum problema, sabe? Tá bem. Ai, tu falou isso antes, sabe? Não, o futebol é momento, e a gente fala do momento, e o momento do Grêmio é muito bom. Embora, eu quero dizer para vocês, nós discutimos um cafezinho ontem de noite, tá, Beneguete, que tu não estava, que até o TJ sublinhou isso aí, o Grêmio tem ferramenta para evoluir. O Grêmio pode evoluir. No momento que o Carbajo conseguir responder e dar o futebol que a gente espera dele, no momento que o argentino, o Vagalume, o Cristaldo, Vagalume, parar de apagar e acender durante o jogo, né? Tá. Isso aí o Grêmio vai crescer. Se o Ferreira tiver sequência, não vai. Então o Grêmio tem ferramenta para crescer. Tá, e essa é uma grande notícia. Fabiano Baldasso, quero te ouvir. Eu acho que é nosso dever estabelecer uma contextualização. Eu acho que as pessoas esperam isso da gente. Eu acho que é nosso dever fazer uma leitura para entender por que o Grêmio chega a esse ponto. Gurizada, eu só quero buscar rapidamente algumas coisas para vocês. O Grêmio termina o ano passado subindo para a Série A, combalido, com um grupo fraquíssimo e com pouco dinheiro para contratar. E entrou em 2023 para disputar 3 competições: o Gauchão, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Grêmio, neste momento, já ganhou o Gauchão e entra no segundo semestre, não é bem, é disputando o título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Por quê? Nós temos que apresentar para as pessoas os porquês disso. Eu, evidentemente, sei que algumas coisas em pontos fora da curva aconteceram positivamente para que o Grêmio chegue nessa condição que ninguém esperava. Nem o gremista mais otimista esperava isso. Eu tenho 2 pontos que, para mim, são fundamentais. O presidente Alberto Guerra assume o Grêmio sem dinheiro, se endivida, gasta 50 milhões de reais e faz um bom grupo. Dinheiro este que está se pagando. Porque no futebol, fazer um bom time, um grande clube, é o mais barato que existe, por mais que tu gaste, porque o bom time vai te dar retorno. E o outro grande ponto fora da curva é a melhor versão do Renato, que nós não conhecíamos. Todas as críticas que foram feitas ao Renato até começar 2023 eram rigorosamente verdadeiras. Era verdade que o Renato não era autoral. Era verdade que o Renato pegava times prontos e os seus melhores momentos eram com times prontos. Era verdade que o Renato treinava de uma maneira que não apresentava nenhuma inovação tática ou coisa parecida. Era verdade que o Renato não utilizava os guris, pois o Renato eliminou os seus defeitos e apresentou uma versão nova dele que faz sim com que ele esteja realizando um dos melhores trabalhos da sua carreira. No futebol, nada acontece por acaso. O Grêmio está nesta condição, neste momento, porque foi de ponta a ponta competente para isso. E fala aqui um colorado que viu a direção do Inter fazer rigorosamente o contrário de tudo isso. Tá, peraí, Baldasso, eu tô sem voz e tu tá em Natal, mas eu não vou deixar passar também batido isso que o Baldasso está dizendo, esse absurdo, que o Renato não é autoral. Escuta, Baldasso, o Renato não sendo autoral, ele atropelou o Internacional do Eduardo Cudê uma dezena de vezes, Baldasso. Pelo amor de Deus, atropelar o Eduardo Cudê, o meu filho Antônio, de 11 anos de idade, atropela. Bom, Beneguete, vou pegar a referência melhor aí. Não, mas é que tu tá falando 2 coisas diferentes. E olha só, agora tu já atrapalhou a moda. Não atrapalhei o quê, cara? Chegou assim, mesmo não sendo autoral, ele fez Segundo isso. Segundo o Baldasso, tu achava que ele não é autoral, mas ele está sendo agora, ele não era mesmo. Neste ano ele foi autoral. Neste ano, o Renato recebeu este ano, gente, um aglomerado de novos jogadores, transformou num time, em determinado momento no Gauchão o time teve problemas e ele de novo foi autoral, refez o time, tirando pontas que não funcionavam e fazendo com meias. Neste ano acabou a história do Renato não ser autoral. Mas é que é o seguinte, gente, vocês estão tentando me provar que o Roger saiu do Grêmio em 2015 e que o Grêmio do Renato, que ganhava do Cudê em 18, 19, 20, o Cudê chegou depois, 19 e 20, era o time do Roger, os jogadores completamente diferentes, como se o Renato não tivesse feito nada. Vocês estão de brincadeira comigo. Beneguete, eu quero fazer uma proposta aqui. Proponha. Proposta para o torcedor do Grêmio, para todos do Grêmio. Tá, mas sobre esse negócio de autoral, nós estamos debatendo isso. Eu sei, mas é que cabe, dentro do que eu vou falar, a proposta que eu tenho para fazer. Nós temos que terminar a discussão, Renato, treinador.
terminar essa discussão. O Renato deveria ter o contrato com o Grêmio do Alex Ferguson com o Manchester United em determinado momento. 28 anos. Porque a construção toda das coisas, ela é em cima dele. Que se faça um contrato vitalício. Tá, concordo contigo, César. Eu sou o primeiro a dizer que na carteira de trabalho do Renato, lá na CTPS, lá diz assim, profissão, treinador do Grêmio. Mas nós estamos discutindo a questão dele ser autoral Mas ou é que não eu dá queria para ouvir sobre isso. Nós não podemos discutir mais se ele é autoral ou não. Então não vamos. Pedro, Mas Meneghete, tu não concorda? Eu concordo, eu respeito Nós não a podemos, divergência dos mas dois. é que nós não podemos mais dizer. Mas eu respeito. Isso aí serve lá em 2016, serve. Isso. Em 2016 servia o argumento. Agora, de lá para cá, não, mas em 16 dá porque tu tem a dúvida. Agora, exatamente. hoje nós não podemos mais discutir. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo que acaba com a dúvida. E do Baldasso. Vou dar um exemplo que eu acho que JB. eu acho que o exemplo acaba com a dúvida. Eu, em dado momento da minha vida, eu sou meio egocêntrico, não sei se você sabe. Eu, em dado momento, já me assusta. Eu, em dado momento da minha vida, eu fui demitido de 2 rádios. De novo. Mas essa história é 19 vezes, JB. Mas tu já foi demitido 50 vezes. Eu até fui de uma terceira. Essa história, daqui a pouco vai ser demitido de mais uma. Mais uma vez a história. Estamos trabalhando para isso, mas de repente todo mundo seja. Mas aí é uma outra história. Tá? Mas, ou não é bem demissão o caso. Mas assim, ó, deixa eu falar. Eu fui demitido de 2 rádios. E aí, o Ribeiro Neto. Parabéns aos chefes que tiveram essa Ribeiro lucidez. Neto. O Simon Bianchini foi importante. E Te demitiu o Simon? Não, o Simon me ajudou. E o Simon Meneghetti. te ajudou? Sim, claro. Tá ferrado. Aí a situação é complicada. Resolveram apostar em mim. Meneghetti, Ribeiro, Simon. Depois o Chico Garcia me ajudou ainda, me lançou pra TV. Mas essa aí eu ouvi semana passada. Exatamente. Pelo menos deixa passar 2 semanas. É que eu sou grato, eu não sou um cara ingrato. Eu não viro as costas pra quem me ajudou, Cecília. Gratidão, Simon. Aí, lá pelas tantas, Aquela Meneghetti. viagem que tu fez, ele veio reclamar na minha sala da tua prestação de conta, mas tudo bem. As minhas prestações de conta são... Eu não sou ladrão, mas eu não pego nota de É nada. uma exclamação. Vamos É uma adiante. exclamação. Segue. Se a Lacena fizesse uma delação premiada, eu tava ferrado. Mas é uma outra história. Voltamos na laça. Não vai, o Mota não vem hoje, pelo jeito que essa história não vai Tá, mas acabar. deixa eu falar. Só que, Meneghetti, eu era um jogador problema naquele período. Lá da Rádio Guaíba, da Rádio Grenal e tal. E eu merecia ser demitido. Isso. Tá? Então, assim, eu causava confusão, os caras diziam assim, pô, até... Não mudou nada, né? É um bom repórter e tal, mas ele merecia ser demitido. Depois, no período da Bandeirantes, mais maduro, mais experiente e tal, mudou. E aí eu já não... Tu acredita nisso? Eu já não merecia mais ser demitido. Então agora já não cabe mais a discussão. Porque não é passado. O Renato... César encerrou o nosso debate. O Renato dá não pra tem mais debater. discussão que o Ô, Renato Meneghetti, não é bom, que ele não é chocado autoral. contigo, tá? Tu viesse gripado, quero te abraçar aqui. Não, pra nem que me tu abraça, passe a daqui a gripe pra pouco. mim, tá? E eu quero o seguinte, tu tá muito democrático hoje. Tô te achando muito democrático. Tá bom. Ô, Pedro, vamos colocar o protagonista, o maior personagem da história do futebol mundial, segundo o César, para falar. Pedro Oliveira, boa tarde. Para alegria do César, Meneghetti. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Vamos ouvir Renato Portaluppi, porque existia uma expectativa de que no último sábado ele colocasse uma equipe reserva, já que amanhã, às 9 horas da noite, o Grêmio volta a enfrentar o Bahia, mas em jogo de mata-mata pela Copa do Brasil. Entretanto, Renato escolheu força máxima, colocou aquilo que tem de melhor no sábado, e ele explica esse assunto. Então nós jogamos hoje, sábado, contra o Bahia. A nossa próxima partida contra o Bahia na próxima terça-feira. Era a mesma coisa se nós tivéssemos jogado na quinta e no domingo. O grupo descansou bem, e a gente está tendo todos os cuidados com eles. Agradeço mais uma vez ao presidente Guerra, a nossa diretoria, por nos ceder o voo fretado, que faz uma diferença muito grande mesmo. Só ali na hora do gol que a gente deu, digamos assim, um mole e tomamos esse gol aí. Mas tá de bom tamanho pelo que a gente apresentou hoje. Você falou bem, poderia ter score melhor, o sofrimento não precisava ser tão grande assim, mas o importante é que no final a gente conseguiu os 3 pontos e continuamos, né, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Sabemos que temos mais um compromisso difícil pela Copa do Brasil contra esse mesmo, o Bahia na próxima terça-feira, mas o que eu pensei? Se o Bahia veio com o time principal hoje, ele vai vir com o time principal na próxima terça-feira. Então, se tiver desgaste de um lado, tem desgaste do outro. Então foi isso que eu pensei, e a gente na próxima terça-feira a gente vai medir forças também. Bem, vamos falar do Internacional, e faz muito tempo que eu defendo a tese de que este Inter de agora, do Mano Menezes, só vai ter êxito quando jogar com a corda esticada.
Portanto, era natural que um time que fez, um clube que fez uma mobilização gigantesca no meio de semana para confirmar a passagem ao mata-mata da Libertadores da América, tivesse as dificuldades que teve. E eu quero te ouvir, Fabiano Baldasso. Não, Meneghetti, eu discordo de ti. Este atual grupo do Internacional nem com a corda esticada vai ganhar nada, porque é fraco. Eu estou batendo nessa tecla há bastante tempo. E nós precisamos disso. Eu poderia encerrar o meu comentário que tu está pedindo aqui, Meneghetti, dizendo que o Mano Menezes, quando perdeu o Alan Patrick aos 15 minutos, teve que colocar o Jean Dias. Encerraria meu comentário, porque isso explica quase tudo. E não adianta elucubrarem outros nomes como possibilidades, estão inventando história. Deveria ter colocado Depena, deveria ter colocado Luca, deveria ter colocado Arangues. Olha só, os caras querem tirar o Arangues da posição dele para tapar furo de grupo mal formado. Então, assim, gente, é muito importante porque hoje é o dia que está abrindo a janela de transferências e eu quero deixar isso muito claro. E nessa primeira manifestação, eu não vou falar sobre o jogo em si, em que o Inter foi mal e tropeçou e mostrou mais uma vez as suas deficiências de grupo. Eu quero fazer um apelo ao presidente Barcelos. Presidente, se o senhor não contratar 2 meias armadores qualificados nesta janela e pelo menos mais um ponta qualificado, a sua gestão vai terminar como a gestão mais melancólica da história do Esporte Clube Internacional, tendo passado 3 anos no comando do clube sem sequer disputar um título. Eu nem falo em ganhar um título, sem sequer disputar o título. Eu sei que o Gabriel está voltando, eu sei que o Arangues é maravilhoso e que o Enner é um grande jogador. Mesmo com os 3 no time, no máximo que nós conseguimos com o que temos hoje é chegarmos próximos, ainda com deficiências na meia armação, próximos de um time titular aceitável. Como grupo, nós continuamos escassos, fracos e insuficientes. E o final de semana, mais uma vez, mostrou isso. Desculpa, Meneghetti, nem com a corda esticada com o atual grupo o Inter vai a algum lugar. Eu tenho uma desconfiança que o César está tirando onda com o Baldasso. Ele se posicionou de óculos escuros, do lado do telão aqui onde está o Baldasso. Qual é a tua, CCD? Não, estamos ouvindo, passei 10 dias ouvindo crise no Grêmio, precisamos ouvir mais. Eu estou nesse programa para ouvir, Meneghetti. Baldasso, fale mais sobre isso, sobre essas questões. Esse óculos, César? Isso aí não é assunto para ti. Eu e o Baldasso estamos conversando. Baldasso, quer um abraço, Baldasso? Quer um abraço? Ô, César, quer um abraço? Depois eu sei que isso não é problema do Grêmio, é problema da OAS, que teve o seu estádio penhorado. Isso. Mas eu acho que tu tem os teus problemas para te preocupar. Isso, inclusive nós vamos falar sobre penhoras e cobranças públicas em alguns minutos também. Nós vamos falar bastante sobre problemas internacionais. Inter, mas tu tá errando o Inter. Não é o Inter de Porto Alegre que tem que te preocupar. Te preocupa com o Inter Miami lá. Isso, só que essa semana já passou a crise no Grêmio. Essa semana nós temos mais assunto para tratar. Querido Baldasso, sobre reforços do Internacional, eu concordo contigo. Acho que precisa, tá? Acho que precisa, mas precisa de mais, entendeu? Precisa de uns 16. Com relação a penhoras e essas questões financeiras... Que horas nós vamos falar do D'Alessandro no programa? Tem que falar do D'Alessandro? Não é para falar? Não sei. Não podemos? Mas podemos? não é o dono da bola Minas Gerais que fala do D'Alessandro? Não. Teve entrevista em Porto Alegre. E outra, eu gostaria, antes de qualquer coisa, tá, Baldasso? Só tem uma coisa que invejei do D'Alessandro, tá? Imagina César Cidade Dias ou CCD com aquela melena do D'Alessandro. Sim, não. Imagina, Baldasso! Não, cabeleiro, tá. Vem pra cá, César, vem pra cá. Vamos debater, vamos falar. Ô, Ribeiro, vamos lá. E tu achou assim? São coisas diferentes. O Baldasso tá falando dos reforços. Fechei, assinei embaixo. Agora, a atuação que o Baldasso fala, que foi horrorosa, que eu vi ele ontem nas lives dele, no sábado, falando... Eu não vi isso aí, cara. Não achei eu estou no meio termo. Eu sei que o torcedor colorado, tá? E onde ele estiver, aliás, eu quero até aproveitar e mandar o pessoal de Buritis, Rondônia. Olha só onde nós estamos, tá? Rondônia. O Matheus Augusto, o pai Adilson, a mãe Eliane, lá de Buritis, Rondônia, eles são coloradaços. Mando um abraço para eles e digo o seguinte: não é nem uma grande preocupação que tem o Baldasso e nem um otimismo que eu acho que tu ainda tem bastante, o Meneghetti, em relação à evolução do time do Internacional. Não, o Inter está no lugar dele na tabela ali, eu acho, aí. Tudo bem, acho que entre sexto, oitavo. Eu já vou por um outro lado. Eu acho assim, ó, o John, ele tá... Sabe, eu vou consultar ele porque eu vou ir no lugar onde ele tira o sal, sabe? É impressionante esse rapaz. Esse rapaz, ele tá protegido, né?
lance da trivela lá do não, isso é método, não é trivela, é letra. A patela do Tassiano, o cara do Vasco da Gama que na linha do gol chuta onde ele tá. Se não foi uma defesa dele. O Wesley que simplesmente não quis fazer o gol, ele não quis fazer o gol. Esse rapaz tá protegido, né? Não, a frase do Tiger Woods, o que tá acontecendo. A frase do Tiger Woods se aplica bastante ao John, mas principalmente a ti e algumas atitudes da tua vida. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Que paulada no Ribeiro? O que a minha vida tem a ver com isso aí? Não, é que assim... Me pareceu, e eu fiquei com uma leve impressão, de ser uma pequena crítica. Não tem problema. Direto de direita. Eu acho o seguinte, Faz quanto tempo que a gente tá ouvindo o Nil novo canal do Ribeiro? Agora veio o Nil canal. Agora não, veio. Aí ontem eu fui lá e disse, tá, o Ribeiro agora vai no TikTok. Eu fui lá no ribeiro.neto, né? No TikTok, tem um vídeo. Que é ele se apresentando. Calma, nós estamos de Continua motivação. falando do Inter, Ribeiro. Então, aliás, eu postei vídeo novo hoje no canal do Ribeiro. Eu vi da manhã. Assim, ó, Meneghetti, o Baldassi está certo. O Internacional, com esse time, não ganha nada. Não, tá bem. Não ganha nada. Tá bom. E assim, ó, sabe qual é o problema? Vocês tinham esperança que com esse time fosse ganhar? Não. O Inter tem que, no mínimo, competir. E acho que a Libertadores, tu pode competir. Pô, o Eder Valencia, o Arangues, aproveita a janela. Ali, pô, o Botafogo, por exemplo, tá disparado lá no... A gente não entende por quê, porque o time deu liga. Não tem time para ter esse aproveitamento no campeonato. Não tem, mas acontece. E o Internacional na Libertadores, que é matemático e tal, daqui a pouco da liga incomoda. É difícil? Não é provável? Não é. Mas pode incomodar. Só que para isso vai precisar um pouquinho mais, além de Eder Valencia e Arangues. E isso aí que está o resultado. Para a gestão Barcelos, é 8,80, Meneghetti. Tá. Para o Inter não basta tu ser semifinalista da Libertadores. Para a felicidade... G4, não basta, ele tem que ganhar alguma coisa. Para a felicidade de JB e alguns asseclas, eu digo aqui que eu não gostei da escolha que o Mano Menezes fez. Aliás, o Mano na minha opinião, o Mano passou o sinal vermelho com o repórter Gustavo Berton. Não sei se tem alguma coisa do passado ali, né? Mas acho que não precisava dizer que ali não é um programa, ali não é apito final, que é da Rádio Bandeirantes que vem a seguir, à 13h, ou Donos da Bola, não é um debate. Ali é uma pergunta. Ali o jornalista faz uma pergunta pro treinador. E aí o Mano diz assim, então faltou personalidade. O repórter não tá ali, ele não tem que discordar do treinador, ele tem que perguntar. E o treinador responder. E acho que o Mano, não sei se tem alguma coisa do passado, um passado recente que não ficou bem resolvido, é que o Mano foi desproporcional quando disse que o repórter não tem personalidade. Ele não tá ali para divergir. Mas eu não gostei da escolha que o Mano fez pelo Jean Dias, que eu acho um jogador insuficiente para o time, que talvez com o segundo tempo, uma situação emergencial, mas na minha opinião era o Depena, que ele poderia usar pelo lado, com o Maurício por dentro, poderia usar por dentro com o Maurício pelo lado. O Maurício não é Alan Patrick, o Maurício não é armador, o Maurício é o que eu defino de um condutor de bola. Ele pega a bola, bota no pé e conduz, impondo uma velocidade maior do meio para frente. O Alan Patrick é o meia clássico, bota o pé em cima da bola e vê onde é que estão os companheiros e faz o time andar. São diferentes. O Depena é mais parecido com o Alan Patrick, na minha opiniãozinha, do que o Maurício. Então, feito esse registro para deleite de JB e de uma oposição à Associação dos Admiradores Mano Menezes, JB, eu quero te ouvir. É que Meneghetti, a situação para mim ela é bem clara. Oba! Gostei. Não, ela é definitiva. Não é definitiva. E a gente não viu de certo. E ninguém viu ainda, é isso? Não. Várias pessoas já viram. O César é um cara que vê a todo momento. O Internacional, ele tem problemas da escolha do elenco, do grupo de jogadores, de melhorias que precisam ser feitas, mas eu só coloco o Mano na barca. O problema não é todo do Mano, mas é também do Mano Menezes. O grande problema que eu falo de Vossa Excelência, Meneghetti, e também do excelentíssimo Fabiano Baldasso, é que vocês tiram o Mano Menezes de tudo. Eu só estou colocando. O Mano Menezes tem responsabilidades também. Eu acho que tem várias coisas que a gente precisa analisar. E eu vou aqui, não é defender, eu vou tentar, na minha visão, e é óbvio que é só a minha visão, tentar fazer um pouco mais justiça com um cara que eu acho que está sendo pego não gosto dessa expressão, até porque eu nem acredito muito para Cristo, tá? Que eu acho que vai ser popular, todo mundo vai entender. O Jean Dias. O Jean Dias entra em campo e as pessoas acham que vão ver o Mbappé em campo.
Cara, se tu baixar a expectativa, entender o seguinte, o Jean Dias foi um cara que veio do Caxias para composição de elenco, eu entendo. Aí alguém vai dizer, tá, mas ele não pode ser a primeira opção. Talvez aí seja o erro do Mano Menezes. Beleza. Só que assim, estão pegando o Jean Dias e estão achando... Eu não estou dizendo que ele é maravilhoso, lindo, ótimo, mas a torcida do Internacional, talvez até por estar decepcionada de não terem contratado jogadores um pouco melhores, quando o Jean Dias entra, os caras querem ver o Mbappé em campo. Só que aí, para ele ser o Mbappé, tem que pagar 30 milhões de reais por mês para ele. Ele não é o Mbappé. Ele é o Jean Dias que veio do Caxias. Então tem várias pequenas coisas que todo o ambiente do Inter precisa convergir para uma melhora. Quando eu falo todo o ambiente do Inter, eu falo da torcida, da imprensa, do mano, do vestiário e do presidente. E uma última. O César, a melhor frase que o César fez na vida é: virou e mexeu, futebol é jogador. E hoje eu peço desculpas, porque senão eu daria crédito. Teve um torcedor do Inter que fez uma análise no Twitter e diz assim: a gente baixou tanto a nossa expectativa, que aí, o Johnny jogou um pouquinho melhor, a gente, não, mas já tá melhor, tal. Aí quando entra um Arangues em campo, Meneghetti, tu vê assim, não. Esses caras, o Arangues joga. O Arangues entrou em campo, Meneghetti, ele joga outro esporte. Como é que é a frase do César? Futebol virou e mexeu é jogador. Viu, Jean Dias? Prestou atenção a fazer? Mas é isso. Só que daí tu não pode cobrar o Jean Dias. Mas é que tu não pode cobrar o Jean Dias pelo Mbappé. Os caras estão achando que... O problema não é o Jean Dias. Com todo respeito ao Jean Dias, ou o Baralhas, é quem contratou o Jean Dias, o Baralhas. Não, tudo bem. Isso. Só que assim, tu não pode... São situações diferentes, Meneghetti. Tu não pode entrar... Aí a culpa não é do Jean Dias. O Jean Dias não pode entrar em campo e tu querer que tu contratou o Jean Dias do Caxias e tu vai ver o Mbappé em campo. Não dá. Não dá. Tu não pode contratar o JB e achar que vai ser o PVC que vai estar no comentário. Não tem como. Só que aí o César... Aí, desculpa, só pra terminar aqui. Cara, a hora que o Arangues entra, Meneghetti, é outro esporte que o cara joga, entendeu? Tudo de primeira, pensando rápido, toque já sabe o que vai fazer. É outro esporte que os caras jogam. O jogo do Cruzeiro, vocês não... Eu vou falar muito sério aqui, fiz a brincadeira com o Baldasso, aqui faz parte também, mas eu quero falar muito sério aqui, porque o jogo do Cruzeiro, ele é um retrato, e para mim foi talvez o grande retrato de tudo que a gente discutiu aqui nessa temporada, também a questão relacionada aos reforços do Internacional. Tu citasse o Arangues. O Inter entra em campo contra o Cruzeiro e é dominado pelo Cruzeiro. Tu sabe por quê? Porque o Cruzeiro não é pior que o Inter. O Cruzeiro é um time do mesmo tamanho do Inter. Tem momentos melhores, acerta aqui, encaixa ali, jogadores não muito diferentes. Não é diferente do Inter. Não é. E aí quando tu olha... diferente do Inter e é quase igual ao Grêmio, né? Empatou com o Grêmio na Arena também, né? Inclusive em alguns momentos foi melhor que o Grêmio. O Grêmio eliminou. Mas o Grêmio, o que tem em relação ao Cruzeiro? Tem Soares. Tem Soares. E aqui é que entra a segunda parte do retrato que a gente está falando, que é Arangues, que nós citamos aqui. Durante muito tempo, falta jogador de qualidade no time do Inter. Quando entra um cara que não joga há 8 meses, sei eu quantos meses não joga, e ele começa a cartear o jogo e mostra para todo mundo que o Campanharo joga pouco, que o Johnny joga pouco, que o outro lá joga pouco, que os caras jogam pouco. O que a gente dizia aqui? Falta para o Inter qualidade técnica individual. O Inter é um time de 5, 6 jogadores e era isso. E o grupo, então, nem se fala. O que vai acontecer agora? A loucura do dar liga. Agora é essa, a loucura. Vai rezar para dar liga, para tentar o sonho de ganhar uma competição. Por quê? Porque não trabalhou para ter um grupo minimamente suficiente para enfrentar as competições que joga. Pedro, vamos colocar o Mano Menezes para falar aí, por favor. Porque o Mano Menezes, ele justificou o empate do Internacional, Meneghetti, entendeu como justo, porque o Inter demorou um pouquinho para acordar para essa partida. Vamos ouvir o técnico do Inter, Mano Menezes, sobre o empate de 0-0 com o Cruzeiro. Porque acordamos um pouquinho atrasado para o jogo, demoramos para entrar, cometemos uns equívocos. Até esperávamos um pouco de dificuldade nossa anímica, mental, por causa da decisão de quarta, da sucessão de fatos, mas entramos um pouquinho abaixo daquilo que um jogo desse grau de dificuldade exige. O Cruzeiro é uma boa equipe, né? Tecnicamente uma boa equipe, embora a gente terminou com bastante pressão, com a sensação de que ia fazer o gol da vitória e quase fez o gol da vitória no final.
Acho que está dentro do contexto, um campeonato duro como esse. Às vezes você ganha jogos parelhos, que às vezes ganha até jogos que o adversário tem momentos superiores. Hoje empatamos. Temos que ter maturidade para saber entender que é exatamente assim. Numa condição que se joga 4 jogos em 10 dias, o quarto jogo sempre traz uma carga, né, de desgaste, de sequência bastante grande. Ô Pedro Oliveira, que rolo é esse que o Internacional arrumou com um dos seus grandes ídolos dos últimos 20 anos? E é um rolo bem grande, viu, Meneghetti? Porque cerca de 3 milhões de reais que o Inter deve para Andrés Nicolás D'Alessandro. Nesse momento, ele é coordenador de futebol do Cruzeiro. Ele voltou ao Beira-Rio no último final de semana. Antes da partida, ele concedeu entrevista coletiva. E num tom onde ele estava bastante descontente com aquilo que o Inter prometeu e não cumpriu. Então, por isso, o D'Alessandro agora não descarta tomar uma medida judicial sobre esse caso. Vamos ouvir o D'Alessandro sobre a falta de pagamentos do Inter sobre as suas dívidas. Aceitei todas as condições do clube, me adaptei à situação do clube, me adaptei à dificuldade que me apresentou o Inter em janeiro de 2022, quando eu voltei do Nacional. O único que eu queria era me aposentar aqui no Inter. Muitas pessoas se pronunciaram falando que ia ser só um jogo de despedida. Também se pronunciaram falando que a dívida estava em dia. Nunca a dívida esteve em dia, sempre esteve atrasada. Eu fiz um acordo com o presidente e o acordo não está sendo honrado, obviamente. O tratamento não é recíproco, né? O tratamento que eu di para essa diretoria, o que eu di para o clube, muitos anos, e essa dívida é bom reconhecer que vem de anos atrás, o Giovanni, com Marcelo Medeiros, mas sempre foi honrada. Nunca teve em dia, mas sempre teve um esforço para pagar, ou sempre teve um esforço para que o tratamento seja o melhor possível. Diálogo, hoje não tem. Hoje tem pouca coisa, não tem diálogo, não tem tratamento, não tem um trato acorde. JB. Meneghetti, resumidamente para a galera entender, essa dívida tem a ver com dólar colorado. Era uma variação cambial, o D'Alessandro recebia fixado em dólar, todo final do ano tinha que fazer reajustes e pagar ele. E isso sempre foi ficando e sempre os caras demoravam para pagar. Quando ele aposenta, tinham 6 milhões de reais em aberto com ele por conta de valores passados para serem pagos. O presidente Alessandro Barcelos senta com o jogador e propõe um acordo para pagar 40 prestações, 40 parcelas de 150 mil reais. Tá? Não tinha nem muito juro aí nessa história, era exatamente o valor dos 6 milhões de reais que o jogador aceitou o parcelamento e tudo mais. Faz 5 meses que ninguém paga e aí vem a grande reclamação. Como ele mesmo disse, outros presidentes já atrasavam o pagamento, mas sempre houve diálogo. Desta vez é uma situação assim, eu acho que nossa, eu já ouvi todos os empresários, jogadores, todo mundo reclama a mesma coisa. Tá? O presidente Alessandro Barcelos não cuida dessa parte, foca só no vestiário, deixa para o Giovanni Zanardi. O Giovanni Zanardi, que é o CEO do clube, ele não é um cara bem comunicativo, não é um cara que se comunica e aí acaba pecando, deixa a desejar. E o D'Alessandro está dizendo, sabe qual é o problema? Não é a dívida, não é o atraso, que ainda tem mais 3 milhões e alguma coisa para pagar. Tem 750 mil que estão atrasados e mais uns 3 milhões para pagar na frente para ele. O grande problema, segundo o D'Alessandro, ele está ligando e os caras do Inter não estão recebendo ele. Né? Nem para falar, nem para dizer, Dali, nos complicamos aqui e tal. O Inter está andando para o D'Alessandro. Quando, na verdade, quem tem que tomar a iniciativa é quem é o devedor. Não tem que esperar que o cobrador te cobre uma dívida. E aí nós estamos falando de um cobrador do tamanho do D'Alessandro. Então, tudo bem que todos os clubes devem para todo mundo, para tudo que está, todo mundo tem dívida. Tudo bem, mas vem cá, nós estamos falando do D'Alessandro. É um cara que deu títulos para o Internacional, que fez uma trajetória, uma carreira no clube, no mínimo de respeito e consideração, e ligar, Alessandro, a gente está com um problema, precisamos segurar, podemos segurar tantos meses, pagar uma parte agora e jogar o resto para frente. Tu ignorar, tu ter negligência diante de uma figura como o D'Alessandro é uma barbeiragem que aí expõe o clube publicamente, como aconteceu agora no final de semana. Diga, Baldasso. Uma vergonha. Eu elenco isso nos grandes fiascos da gestão Barcelos até agora. E, de novo, o problema não é a dívida, que perdura.
O problema é a falta de diálogo e, consequentemente, a falta de respeito com um dos maiores nomes da história do Internacional. É inacreditável que o Internacional não tenha tido habilidade para conversar com o D'Alessandro. Dever, todo mundo deve, nós devemos. E a gente conversa com os nossos credores, renegocia. Olha, esse mês eu não tenho aqui, mas no mês que vem eu faço isso, aquilo. Tu tem que passar por essa exposição pública. É um negócio inaceitável. E outra coisa, aí eu vou para os valores. Nós estamos falando de 100 e poucos mil por mês, cara. Um clube com um orçamento de 450 milhões de reais ano. Esses dias, o Internacional sofreu ameaça de transfer ban na FIFA por uma dívida de 2 milhões de reais de uma parcela do Bustos com o Independiente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não é falta de dinheiro, isso é desleixo. Isso é desleixo. Tratar o D'Alessandro dessa forma, sem conversar com ele, por uma mínima renegociação, ou pelo menos uma consideração de respeito. E o pior de tudo, eu vou dizer para vocês, existe uma turma que está tentando imputar ao D'Alessandro movimentações e articulações políticas por este ato, né? De que o D'Alessandro estaria tentando expor a atual gestão por conta da eleição e que ele é aliado de não sei quem. Ah, pelo amor de Deus, como se o D'Alessandro precisasse disso. Os ratos de esgoto da política do Internacional estão tentando alinhar o D'Alessandro a eles em movimentações políticas escusas. Não façam isso. O D'Alessandro não precisa disso. O D'Alessandro é um cara que, se ele bater nas costas de um candidato à presidência do Inter e disser eu quero esse presidente, 90% da torcida do Inter vota nele. Não precisa disso, D'Alessandro. Que vergonha, que inabilidade, que fiasco. Fala, JB. É que, só para contextualizar para alguns torcedores, isso é bem normal no Inter e não que eu aceite ou ache certo. Eu só estou colocando que é um modo de operação do Internacional. Porque lembra do empresário Jorge Machado, alguns dias atrás, alguns meses atrás, ele também ameaçou colocar o Inter na justiça, disse que não lhe pagavam, deu entrevista numa rádio, acho que foi na Rádio Grenal, chutando o balde. Agora, recentemente, o Independiente de Medellín, que o Inter já tinha feito, de Medellín não, da Argentina, que o Inter já tinha feito um acordo, também reclamou. O Wanderson, eles não pagaram a primeira parcela do Wanderson ainda. O empresário André Cury tem dívidas históricas com ele, e que agora estão estourando, inclusive com o André pedindo penhora de contas do Internacional, bloqueio de contas do Inter, porque é essa situação. Na teoria, e eu sou o cara que estou falando isso das dívidas do Inter há muito tempo e estava na cara que ia estourar, as dívidas já vêm de muito tempo, só que elas sempre eram minimamente pagas e ou conversadas. Agora, como ninguém está nem recebendo, sabe-se lá por quê? Aí vamos colocar... competente não estão sendo, né, para no mínimo não receber as pessoas e não ter um bom diálogo, está todo mundo indo para o caminho mais complexo, que é o da justiça, e expondo o Inter dessa maneira. Eu vou fazer um contraponto aqui, não quero nenhum tipo de conflito com vocês, mas vou fazer um contraponto aqui. Eu acho uma grande injustiça o que está acontecendo com os dirigentes do Inter. O próprio D'Alessandro citou que a dívida vem do Giovanni Luigi. Giovanni Luigi, depois disso o Vitório Pífero, depois disso Medeiros, 4 anos, depois disso Barcelos. Ou seja, uma dívida antiga. Agora, esta direção, esta que vocês estão aí criticando, falando, o Baldasso falou em inválido, falou em incompetência, esta direção foi quem trouxe D'Alessandro para ele fazer a despedida digna que ele não tinha tido no Inter. Foi essa a direção. Mas daí se não pagar e não receber o cara... Foi esta direção. Dois erros não fazem um acerto. Deixa eu citar. Com relação à grana, é evidente, no ano passado nós tivemos uma greve no Internacional por falta de pagamento. É evidente que a casa está caindo do ponto de vista financeiro. Aí contrata o Ener Valencia por 10 de dólares. Tá, mas aí vocês têm que escolher um lado. O Wanderson por 4,5 de euros. Não, me desculpe. Tu e o Baldasso têm que escolher um lado, então. Ou querem o investimento para ter time, ou não querem o investimento. Eu quero pagar a conta. Escolha um lado. O Baldasso da mesma maneira. O Baldasso abriu o programa fazendo uma crítica à direção do Inter porque o Grêmio gastou mesmo se endividando. Agora o Inter está gastando mesmo se endividando, mesmo sem pagar a conta, fazendo a opção por contratar, agora não serve. Então, em nenhum momento no caso da D'Alessandro, eu cobrei aqui que o Inter é obrigado a ter todas as suas contas em dia. A cobrança é o tratamento, é a falta de diálogo e a ninharia das prestações que se deve, daqui a pouco se sofre pressão, inclusive de ter um transfer ban da FIFA.
O Inter que se complique com valores maiores de dívida, não com a ninharia de 100 mil por mês, pelo amor de Deus, César. Baldassim, meu amado, querido amigo, não tá conseguindo pagar, Baldasso. Mas não pagar tu 150 mil não tá conseguindo. Mas, gente, mas 150 mil? Liguem pro... Como é que é o nome do CEO do Inter? O Giovanni Zanardo. Zanardo. Tá, Zanardo. Liga para o Zanardo e pergunta, Zanardo, tá tudo muito bonito? Senta aqui com a gente. Como é que tá fazendo para pagar os funcionários? Ele vai te dar uma lista de problemas que tu vai chegar no final dos problemas, eu tenho 500 aqui para te emprestar. Mas, César, tu não acha que o Internacional poderia pelo menos conversar com o D'Alessandro? Não, eu não sei o nível, concordo. É isso que tá eu só acho que no caso do D'Alessandro, sinceramente, a gente acabou ouvindo a versão única e exclusiva dele. Eu acho uma grande injustiça com essa diretoria que colocou o D'Alessandro em Porto Alegre, ele já não sendo mais jogador de futebol. Ontem o D'Alessandro, nessa entrevista, ele chegou a citar: olha, eu recebi um salário baixo para fazer... Não, os caras te fizeram um favor de vir aqui se despedir. Fizeram um favor. Mas é que daí aí é o seguinte, tá? Vamos usar um exemplo. O Meneghetti foi a pessoa mais brilhante que passou pela minha carreira. Tá? Me recontratou para Bandeirantes. Naquele primeiro cafezinho lá, eu disse, tem a Maria, eu não abro mão da minha filha. Não, pode ser, eu aceito as tuas condições e tal. Se depois disso o Meneghetti não pagar meu salário, eu vou embora da Bandeirantes, velho. Eu vou dizer o quê? Eu vou ficar aqui, ó, o Meneghetti tá me ferrando. Então, me desculpe, porque por que ele não foi embora em 2014? Porque então, o Inter estão devendo desde 2013. Porque o Inter foi bacana com o D'Alessandro uma vez, não justifica ter atitudes não corretas depois, CCD. Isso serve para qualquer mas pessoa. Então, argumento esse tu tinha que ter usado aqui em 2015. Que bom que o teu salário tá em dia, JB, tá? Pingou hoje já. O salário tá em dia. Pagar Muito bem. A gente vai pro intervalo e o Pedro Oliveira está na live do YouTube. É a live do YouTube do Donos. Te inscreve no canal, ativa as notificações, mas principalmente deixa o like. Deixa eu ver quantos likes tem no programa de hoje. Temos 2.500 likes para 26 mil pessoas. A gente tem que melhorar esse número. Vamos chegar pelo menos nos 4.000 likes. 4.000 likes é isso que eu tô pedindo para vocês na nossa live do YouTube. Deixa eu ler aqui alguns comentários. O pessoal tá mandando bastante coisa. Caloteiros da bola. Não, caloteiros não, a Band paga em dia, a Band paga muito bem, rapaz. O Larandes já pagou nesta manhã. Donos da bola tem um palhaço e um guri mimado. O guri mimado a gente sabe que é o JB, mas o palhaço quem é? O Ribeiro, será? Eu acho que é, vamos lá, beleza. Eu tô ouvindo vozes. Perfeito. Circo do Marcos Frota, que é do lado do Beira-Rio, né? Ali do ladinho do Beira-Rio, para quem quiser acompanhar lá, pode passar pelo Beira-Rio e no Circo do Marcos Frota, que é muito legal. Segundo o Meneghetti, eu ainda não fui, mas prometo que vou ir. Qual é o rango de hoje? Alguém sabe a comida de hoje? Eu não tô ligado. Frango à parmegiana. Hoje estamos bem, hein? Hoje estamos bem. Pedro Oliveira Colorado, vi ele ontem na Padre Cacique. Não é verdade. Não é verdade, porque ontem eu fiquei em casa o dia inteiro, tá? Se eu tivesse, de repente, me visto sábado na Padre Cacique, poderia ser. Mas ontem não. Então não é mentira. Não é verdade que tu tava na Padre Cacique, né? Não é verdade que eu tava na Padre Cacique, exatamente. Outra coisa não se sabe. Calma, debreia. Calma, Júlio, calma. Vamos focar no áudio. Tá devendo pro Dali, Pedro? Não, eu não tô devendo pro Dali. Até porque se eu devesse pro Dali, eu jamais teria como pagar, né? Porque essa dívida não tem como sair do meu bolso. Então é mais ou menos por aí. Manda um abraço pra mim. Fábio Júnior, de Marau. Pedro, o Ribeiro faz o melhor merchan, não achas? Cara, eu gosto muito do Ribeiro fazendo merchan. Me pega muito, gosto muito. Paguem o D'Alessandro, diz o Daniel. Pedro, tu é? Acho que eu sou. Pedro Ribeiro... perdi a mensagem aqui. Cara, tem muita mensagem. É bizarro de ler aqui, porque tem muita mensagem. E daí tu tá tentando ler uma mensagem e vai passando. Pede pro Baldasso pagar o D'Alessandro, diz o Rafael. Beleza, Baldasso. Acho que o Baldasso tem grana pra pagar o D'Alessandro. Qual é o relógio do Menegas? Não sei, mas não deve falar português. Pedro, tem certeza que o JB melhorou? O JB tá sempre bem. Manda um abraço pra São Borja, diz a Pamela. Aquele abraço, São Borja. Abraço, então, aquele abraço. Os donos da bola.
Oferecimento Master Hotéis. Cada hotel uma experiência master. KTO.com, onde a diversão acontece. E Redmac, construção, reforma e decoração. Na Neoquímica Arena, tá namorando, quase que noivando com o Z4 já. Tem uma convicção do presidente do Duílio Monteiro Alves no Luxemburgo, impressionante, hein? Ele vai morrer todo mundo abraçado, viu? Não, mas não, ali na frente, se não melhorar em 2, 3 rodadas, ele vai ter que trocar o treinador. Será que dá tempo, não? Não, o Corinthians acho que não cai. Santos e Corinthians estão correndo risco. Não, correndo risco sim. Correndo risco sim. Santos não levou de 3 ontem do meu Cuiabá, do Douradão, lá no Mato Grosso. Mas tu torce pra tudo que é time, o Cuiabá... Não, lá em Cuiabá eu sou mistense, mas eu tenho um carinho pelo Dourado, pelo Cuiabá. É o Grêmio... Não, eu falei Grêmio aqui? Não, eu tô jogando uma casca de banana. Tô jogando uma casquinha de banana pra ver se tu vem. Valeu, Mota! Valeu, Menega. Grande abraço pra você e pros demais.